Oi, Irene, como vai? Tudo Ai, bem? tudo bem. Aqui cá estamos, mais uma live do Mulheres à Sexta. Eu tô só dando um tempinho para a gente começar, mas eu vou te apresentar já já. Como é que tá Tá, aí? tá bom. Você tá no Rio? Não, eu moro em Friburgo, no Rio, na Serra, em Friburgo. E como que tá o calor aí? Aqui tá grande, porque Friburgo é serra, né? E Sim. é mais frio que Niterói, Rio. Mas teve bastante calor aqui. Hoje esfriou um pouquinho, tanto que eu abri a janela ali, mas está esfriando. Eu botei um chalezinho, porque É, o, o vento aqui vem da serra, né? E é e geladinho. e diz que Friburgo tem uma temperatura super legal, né? Eu nunca tive em Friburgo. Tem. Tem um ar-condicionado próprio aqui na cidade. Então é igual São Francisco. São Francisco também faz 3 dias de calor assim, insuportável. Aí no terceiro dia começa a vir uma brisa, o fog começa a descer, é um espetáculo, espetáculo. Uhum. Mas então vamos lá. Hoje a nossa live aqui com a Irene Blanc. E a Irene, ela está desde 1963 envolvida com basquetebol feminino. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a todas as pessoas que estão aqui e dizer que, se vocês quiserem mandar perguntas, podem mandar aí. À medida que o tempo for passando, a gente vai perguntando. Nós estamos aí com a Silvia, roteirista do filme Mulheres à Sexta. Né? O filme Mulheres à Sexta não está mais no site, porque agora ele entra no circuito dos festivais internacionais. Então, agora a Oh, que gente legal, hein? agora a gente dá um tempo do site, da exibição no Brasil e começa a mostrar fora e tal. Mas eu Uhum. gostaria de agradecer a vocês aí, agradecer a você, Irene, pelo seu tempo, pela sua disposição de vir aqui conversar com a gente. E para todo mundo que está presente, para você principalmente, assim, a gente tem o Mulheres à Sexta, ele virou um movimento, né? Mais do que um livro, mais do que um documentário. Ele é um movimento para trazer visibilidade ao basquetebol feminino no Brasil. De alguma forma, se a gente puder fazer isso, né, de aumentar aí essa visibilidade, trazer informação para o aumento dessa visibilidade, a gente também gostaria de, na medida do possível, coletar informações, ter informações no nosso site, para que as pessoas possam linkar o site e buscar informação para mais suporte, mais apoio, né, para as coisas que já existem, por exemplo, como a Liga Feminina, né, Master do Brasil, e que a gente sabe mais ou menos, mas não está na televisão, não está, né, nos jornais, nas revistas, para que a gente possa trazer aí mais suporte para esse basquete que acontece nos bastidores, né? Então vamos começar. Eu vou falar só um pouquinho de você, porque você fala Tá. bastante, mas assim, você está envolvida com basquete desde 1963, né? Você jogou pelo Flamengo, Botafogo, vários clubes, e aí foi convocada para a seleção várias vezes, mas eu gostaria que você contasse essa história para a gente. Eu comecei no Flamengo, né, em 1963, 63. Eu tinha 13 anos. Sim. E naquela época o basquete já estava, feminino no Rio já estava caindo, decaindo um pouco. E lá em 63, no Flamengo, eu conheci Norminha, Angelina, Regininha, Marlene, Delci. Há pouco tempo, com Marli, ela que me informou que as jogadoras mais velhas, elas assim amadrinhavam as mais novas para ensinar, para, né? Então, aí depois eu estranhei, porque a Delci falou assim, eu vou ser sua madrinha. Ah, mas madrinha por quê? Mas eu chegando lá, e ela era Delci, imagina, Delci, minha madrinha. Eu fiquei, meu Deus, né? Uma honra, eu nem sabia, a gente nem chegava perto dessas jogadoras antigamente, porque elas eram ídolos. Eram assim, umas coisas quase que sagradas. Então, você, para chegar perto dela, você tinha um respeito enorme. Imagina, Delci, minha madrinha. E aquilo passou, ninguém me explicou na época, eu não me lembro, não sei. E não, Marli agora que explicou, né? Eu convivi com Marli depois no Botafogo. Marli, Neuci, Rosália, Átila, e outras grandes jogadoras, né? Uhum. E a gente convive, depois você aprende a conviver, você vai ficando assim, uma coisa mais natural, apesar de ainda ser minhoquinha naquela época, né? E elas eram as cômodas, né?
Mas depois aí foi, o Flamengo acabou, foi para o Botafogo. O Uhum. Botafogo também acabou. Aí fui para a América, a maioria foi para a América do Rio. No América do Rio, muitos anos depois eu fiquei sabendo que o Barbosa, o técnico, foi meu olheiro naquela época. Eu com 17 anos já tinha essa altura, de 1,80 m, magrinha toda a vida, mas já tinha nessa altura. E do América nós fomos para São José dos Campos, em São Paulo. Sim. Ali realmente eu despontei, porque um técnico muito bom. E São Paulo, desculpe o resto do Brasil, mas São Paulo é outro país. É outra mentalidade, é outro tudo. Eles exigem, te arranca o couro, mas te dão de tudo também. Então você não pode reclamar. Você se deixa arrancar o couro feliz da vida. E eu, como gostava do basquete, aquele desafio intrapessoal, para mim, era magnífico, era maravilhoso, né? Eu tinha Uhum. 18 anos na época, aquele desafio, aquela coisa toda, e treina daqui, treina dali, e joga daqui, e campeonato paulista, campeonato do interior, jogos abertos do interior, que foi uma maravilha. Eu não sei se é do mesmo jeito ainda. Eles tinham a capacidade, a organização de reunir numa única cidade pequena, tipo Jabuticabal, Araraquara, e outras, Santos. Depois que eu participei foi Araraquara e Jabuticabal. Uhum. É, conhece Jabuticabal, onde o trem faz Sim, piuí, sim. a galinha faz cocor? Pois é, lá mesmo. E lá eu vi simplesmente o. Ai, meu Deus do céu. Bom, o maior saltador de salto triplo na época, saltando. Só que o salto triplo, a pessoa voa 17 metros. Nelson Prudêncio. Uhum. Vi uma pessoa voando. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu cheguei na cerca e falei, que é? Perguntei a alguém, né? Não, é o Nelson Prudêncio, está saltando, né? Ele tinha recém-chegado nas Olimpíadas que do Japão, me parece. Quer dizer, então, isso você vê no interior de São Paulo. Uhum. Nunca saiu da minha mente a imagem de uma pessoa voando, né? Sim. E outro jogador, tênis de mesa, era do vôlei, era do basquete, era do atletismo, natação, bola aquática, tudo numa mesma cidade. Então era Uhum. uma festa assim, incrível, né? E depois também, quando eu fui convocada em 71, a primeira vez para a seleção brasileira, eu estava no DF, na Água Branca, em São Paulo, aí eu olhava assim lá de cima, né, da varanda, e via assim um monte de crianças e ônibus, e eram jogos estudantis de São Paulo inteiro. Quer Uhum. dizer, então você vê a organização. Rio de Janeiro, acabou, não tem nada. Já teve, não vou dizer que não teve, porque teve nos Jogos da Primavera, era uma coisa maravilhosa. Foi os que eu mais participei, né? Mas assim, nessa intensidade de São Paulo, não Uhum. vi, nunca vi. Não sei de outros estados. Eu estou falando do que eu vi, do que eu experienciei, né? Sim. Aí fui convocada. E Foi. você começou com basquete de pequena, assim, na escola? Você Não, começou direto no em clube. clube? Direto em Né? clube. E eu sentia muita falta. Escola eu tinha assim, vôlei, Uhum. queimado na época, mas era, né? Mas a gente era, eu jogava muito bem queimado, que tinha umas técnicas. Tênis de mesa aprendi no colégio também, iniciação de ginástica olímpica, mas Uhum. era coisa assim de colégio, né? Sim. Que não. Acho que nos Jogos da Primavera também a professora levou algumas alunas assim que se destacassem mais. Eu naquela época não me destacava, não. Eu fui logo para o basquete e fiquei no basquete com 13 anos. E de lá, aí fiquei 2 anos em São Paulo, 68 e 69. Fui à Uhum. seleção paulista lá também, os jogos foram em Natal, muito interessante, porque naquela época nós viajamos de C-47. Uau. C-47 era um avião de levar paraquedista para a guerra. Era um bimotor que ele parava na pista assim, a roda de trás era menor, né? Aí você entrava, tinha que se puxando para frente, e ele ficava na cabeceira da pista, ali, igual um liquidificador, pegando força para decolar. E a, como é a refrigeração de dentro do avião era uma rolha grande, assim, de acrílico, que eles tiravam do vidro, puf, aí entrava aquele jato de ar e você não podia sentar na frente, não, porque aquele jato jogava você fora da cadeira. Ah, porque as cadeiras eram de lado, eram de lata. E você segurava num Ah, negócio em cima assim, né? Era o seu apoio. Porque dali os paraquedistas já iam pulando, né? Só que a gente chegou até ninguém pulou. É, menina, muito engraçado. É, aí, na volta,
A Cleonice que jogou, ela foi comigo Uhum. A esse Cleonice era campeonato. novinha, né? Ela era bem novinha quando ela A começou. Cleonice é da minha idade, mais ou menos. Uhum. Um pouco mais nova, se É, fosse. Aquela que eu tinha 18, ela tinha por aí. ela tinha 16, 17 anos, mais ou menos. Por aí. É muito engraçado. Aí, na volta, e isso, ele, assim, foi São Paulo, acho que Rio, São Paulo, Salvador, Salvador, Recife, Recife, Natal. Então, cada vez que eu decolava, e, como é, aterrissava, é a mesma coisa. E o ouvido, aquilo, tava aquele estado de descomprimir o ouvido, né? Nossa Senhora. E eu tenho até uma foto. Pois é, não sei onde é que está agora. E era difícil para você, porque assim, por exemplo, quando você começou no basquete, você teve o apoio da sua família, você teve Sempre é, tive. influência de alguém em casa? Como que foi isso? Não, a minha mãe era nadadora, né? Assim, Uhum. mas de mar aberto. Sim. O meu tio era mergulhador submarino. E o meu irmão também. Meu pai Uhum. faleceu muito cedo, eu não tive essa influência muito da família dele. Mas quem convivia comigo era assim, e ele supervisionava. Eu, por exemplo, depois eu fui morar, quando eu jogava no Flamengo, eu morava em Copacabana. Depois eu fui morar em Botafogo, e o Botafogo era pertíssimo da minha casa. Eu tinha que passar na porta do Botafogo para ir para o colégio. Uhum. Então, uma vez eu passei o Honorato, quem é desse tempo vai lembrar do Honorato, mandou Lúcia Dutra e uma outra menina falarem comigo, porque eu Uhum. era magra já com essa altura, né? Sim. Perguntar se eu não queria jogar basquete. Para ele não chamar, dizer que é homem chamando naquela época, né? Uhum. Então, a Lúcia Dutra e outra menina. Aí eu fui, eu treinava às 5 da tarde, o treino era às 7, mas a minha aula começava às 6, então eu treinava às 4, 4 e meia sozinha com o Honorato. Sim. Trivô, ficava ali debaixo da cesta. E eu adorava aquilo, né? Mas era outra coisa é, você treinar com a equipe, era outra história, né? Uhum. Peraí, deixa eu só botar o celular em cima de uma coisa, que alguém pediu para eu parar de segurar o celular, que eu estou tremendo com o celular. Obrigada. É uma coisa, né? Esse negócio É, dessas lives aí é uma coisa. A gente ou porque eu tinha arruma um um lugar e apoio, eu tinha ponto, um né? apoio, mas ele quebrou. Aí agora o apoio manual não dá porque treme. É, Confusão mesmo. então, é. E tinha esse apoio da família, as viagens, né? Mas era tudo pago naquela época, as viagens. Sim. A gente não pagava nada. Minha mãe dava um dinheirinho assim para não, né? Não dizer que não deu nada, mas você tinha alimentação, você tinha. A gente também não gastava nada. Uhum. Alimentação, viagem, Uhum. hotel, era tudo pago. Você levava um dinheirinho para você, só isso, Sim. né? Agora, minha grande tristeza foi, como eu já falei em outras, em 71, quando fui convocada para a Então, você seleção tem três brasileira. dispensas. Me conta isso, porque isso é muito interessante da sua carreira, né? É, Triste, foi, ó, porque eu estava em São Paulo, aí depois eu voltei para São Bento, Sorocaba, que eu fiquei de São Paulo, de São José voltei para o Rio, ainda joguei no Vasco uns joguinhos, daí me chamaram para São Bento, Sorocaba, em São Paulo, eu fiquei 3 meses. Depois também o negócio não deu muito certo. Uhum. Aí eu voltei para o Rio e comecei a fazer vestibular. E fiz para educação física, e nisso me convocaram para a seleção brasileira. Uhum. E o seu Félix, era o seu Félix, não, era o seu Chico, que era o mordomo da seleção, ele era funcionário da UFRJ, e eu fazia o vestibular lá dentro, pré-vestibular. E Uhum. ele me viu, que ele ficava me olhando de maneira diferente. Aí um dia que alguém falou, ô Irene, ele deu um pulo. Irene, você que é Irene? Eu falei, eu não sei, eu sou Irene. Ah, de basquete, olha, estão todos atrás de você, querendo te convocar. Aí lá fui eu. Eu estava treinando no DEF, lá na Água Branca, em São Paulo, com Norminha, com Marlene, com Nilza, Laís, as grandes da época, Elzinha, Uhum. as grandes da época. E aí veio um telegrama que eu tinha sido aprovada para o vestibular. Aí me Nossa. deram licença, eu voltei, mas naquela época, acho que até agora a UFRJ não liberava o primeiro período. As Eu federais tinha não que, liberam, né? Você tem que ter o ano primeiro inteiro. período, eu tinha que cursar. É. Joguei com a Simone, sim, contra a Simone. É, eu tive que cursar. Menina, eu fiquei numa, sabe, aquela grande encruzilhada da vida.
que eram duas excelências. Uma é FRJ Uhum. e a outra era a seleção brasileira. É. Então, Irene, olha, você respondeu aí, agora os fãs da Simone vão ficar extremamente curiosos, porque tem bastante deles aí. Então, você tem que contar como é que foi esse jogo aí contra a Simone e para quem que ela jogava. Olha, a Simone foi muito interessante. Foi minha primeira seleção carioca ainda, 68, por um brasileiro de Bauru. Eu ainda estava no Rio. Uhum. Aí chegamos lá. A seleção baiana tinha a Simone. E a Simone, assim, todo mundo se conversava, todo mundo garotada, né? Todo mundo comunicava, conversava. E ela falava assim: eu tô aqui escondida. Meu pai não sabe que eu vim para ser cantora. Eu não vou voltar. Aí nós ficamos, meu Deus, o pai não sabe. É, porque eu quero ser cantora. E meu pai só deixou vir para São Paulo com basquete. E eu não sei nem se eu podia estar falando isso, mas agora, tantos anos, né? Com basquete. Se eu estiver errado, me corrija. Mas foi isso que na época. Então, porque para o basquete o pai deixava, porque ela vinha toda protegida, com seleção, com técnico, com dirigente, né, com as colegas. Mas para uma vida assim, artística, para ele, naquela época, era uma coisa, né? Uma filha, imagina uma filha na vida artística. E realmente ela não voltou. Ela depois ficou. Aí encontrei com ela numa seleção brasileira, em 71, ela treinou com a gente e tudo. Eu joguei contra ela, ela jogava, acho que no. Acho não, jogava no, em São Caetano. Uhum. Depois a Regininha, acho que a Simone também jogou pelo Flamengo. Isso eu não lembro, porque eu já estava em São Paulo, aí eu não lembro bem. Mas eu me lembro dela jogando contra ela no Flamengo, no São Caetano e eu em São José dos Campos. Em 71, 7, não, 68, 69. 71 treinei com ela na seleção brasileira. Em 72, eu não sei se foi 72 ou 75, um desses dois, ela já não treinou mais. Ela ficava na arquibancada, tocando violão e cantando pra gente. Uhum. Olha que privilégio. É um privilégio mesmo. Vocês têm uma história. Logo depois ela despontou na vida artística. Uhum. Então eu tenho esse carinho, né? Sim. E quando que você parou de jogar, Irene? Com 30 anos, em 1980, Sim. no Olaria. Pendurei E minha aí, chuteira lá na e Rua aí, Bariri. como é que foi isso? De parar de Porque eu já estava jogar? cansada, né? Eu já trabalhava em dois lugares, tinha duas matrículas. E uma das matrículas, eu sempre fui meio doida, eu fui trabalhar lá em São Pedro da Serra, em Lumiar, Sim. que era. Não tinha luz, não tinha asfalto, só tinha 5 horários de ônibus. Então as aulas eram assim, o quinto ou sexta, o sexto ou sábado, Uhum. o sábado e segunda, porque eu ficava lá, eu já tinha casa lá, e voltava e trabalhava no Rio. Uhum. Aí eu subia, trabalhava lá, aí começou a não dar mais, começou a dar minha fraqueza. E eu também sentia muita falta da diferença do basquete do Rio para São Paulo. Sim. Você ia jogar contra São Paulo, você tomava lavada, por quê? Porque o treinamento era diferente, o técnico não, sabe, aquele treininho, aquela coisa, não é aquela rigidez, aquela coisa que eu estava acostumada e que eu gostava em São Paulo, Sim. né? E me conta uma coisa, qual que é a história? Aí depois você se formou em educação física, você trabalhou na UFRJ como pesquisadora Como e professora de basquete também, 2 anos, sim. como colaboradora, 2 anos, trabalhei com Marli. O Uhum. Marli foi minha colega, a gente dividiu uma quadra, que lá são 2 quadras no mesmo ginásio, né? Ela dava aula numa quadra, eu dava aula na outra. Então, esse privilégio também tive de trabalhar com Marli, Sim. e que hoje é outra lenda viva, né? A Marli é uma lenda viva mesmo. Você sabe É. que eu fui para o Rio de Janeiro para entrevistar a Marlene e nós ficamos, eu e Marlene, 5 dias tentando entrevistar a Marli e Neuci. E Mas aí eu não quando podia mais. Isso foi 2000 quando eu estava fazendo o livro, 2002. 2000 Ah, 2002. Mas aí eu não podia mais ficar, eu tinha que voltar para os Estados Unidos e eu não tinha mais a Marli condição. estava no Rio ou estava em Pernambuco? Que ela morou uma época em Recife. Não, ela estava no Rio, mas eu não Ela sei o que estava no Rio. aconteceu. Se foi. Eu perdi um período que ela estava no Rio de Janeiro. E Ah, é porque ela morava em Recife. a gente, eu e Marlene virou o mundo. Ela já estava com dificuldade de andar na época, né? E ela virou, falou, não, você tem que entrevistar a Marli, você tem que entrevistar. Ela é a primeira seleção a conquistar o sul-americano, você tem que falar com ela. E nós ficamos, tentamos, mas não conseguimos. Mas quem sabe, né? Daqui Pena. pra frente.
Agora daqui para frente vamos ver o que a gente faz. Mas me conta uma coisa, você trabalhava com pesquisa na UFRJ e era pesquisa envolvida no esporte ou não? A fisiologia do exercício. Nós pesquisávamos composição corporal, nível de atividade física, a bioquímica do sangue, né? Durante exercício, em repouso e durante exercício. Sim. Essa parte da bioquímica era com o pessoal da bioquímica, né? E a minha era mais de composição corporal, que você fazia aquelas medidas de dobra cutânea, né? Que você pega o compasso, Sim. que hoje você faz em toda a academia, né? Você Sim. faz as circunferências corporais, fazia aqueles é, nomogramas de comparação e a parte de atividade física, aptidão física, tanto no remo ergômetro, como na bicicleta ergométrica, no Sim. tapete, na pista, punha os eletródeos, né? E você ficava monitorando. No início era difícil, porque não tinha aquela. A cola dos eletródeos não suportava o suor, então ele saía e dava interferência. Foi uma pesquisa interessante. Foi do início, né? Doutor Maurício Rocha. Tem até uma sala agora com o nome Sim, não, dele e lá na ele tem os livros dele ainda, né? Quando eu fiz Tem. educação física, não tinha os Ah, livros você fez de também coisa que educação? eu fiz. Pois é, tem trabalho publicado com ele. Nós éramos at all, como diz um amigo nosso, Paulo É, Sérgio. Nós somos os at a all, doutor gente Maurício. conhece, a gente conhece o Zé Dol da fisiologia, né? Mas eu fiz educação física em Juiz de Fora, me formei em Juiz de Fora, eu sou de Juiz de Fora, né? Aham. E aí eu estudei no Brasil até vim para os Estados Unidos. Mas então vamos lá. Como historiadora, eu estou mais interessada na história da Liga Master. Como surgiu? Surgiu o seguinte, só boa noite para a Regina Calazans, que entrou agora ali. Oi, Regina. Surgiu o seguinte, eu tenho essa mentalidade de liderança. Sim. Eu não consigo ter ninguém me mandando. Uhum. Eu sou uma indomável. Aí eu comecei a ver, porque nós sempre também tivemos assim, federações, confederações, né? Trabalho feminino. E aí eu comecei a ver que a gente era muito assim, mandada e tinha que seguir muitas ordens, que a gente não estava assim, se adequando. Uhum. Comecei a pensar, conversei com Regininha, que Regininha é a minha A mentora, né? Regina Calazans aqui, que acabou de Não, entrar. não, é Regininha Meirelles, a mais idosa nossa. Regina Calazans é de São Paulo. Assim, da minha altura também, bonita, né? Vozona bonitão. E é, aí eu comecei a conversar com a Regininha, falei, Regina, vamos fazer uma associação. Eu pensei numa confederação, uma coisa assim. Uhum. Aí, mas eu comecei porque eu sou pedagoga também. E o pedagogo não age sem lei. A Sim. primeira coisa que o pedagogo faz é qual é a lei, qual é o texto da lei, né? Uhum. Aí eu comecei a pensar, lei, vamos ver a lei. Aí para a confederação era mais difícil. Então, uma liga, hoje em dia, é mais fácil. Aí começou a conversar, e a Regina falou assim: olha, Irene, a Argentina tem uma liga feminina, uma federação feminina. Eu falei, Ela falou, e a presidente está aqui. Isso era em Zadar, na Croácia. Nós Aham. estávamos no Sim. campeonato mundial. Aí me apresentou, é a Suzana Traidel, você deve Uhum. conhecer. Aí comecei a conversar com a Suzana Traidel, a Regininha também, num portunhol assim, né? Aí eu vim de lá com a ideia, bastante ideia assim, amadurecida, né? A Regininha também. E aí comecei a pesquisar. E você sabe que estatuto a gente copia, né? Aí comecei a Sim. pedir estatuto de um, estatuto de outro. É assim, projeto você não faz, você copia. Todo mundo copia. Aí você vai daqui, adapta, né? Aí fui adaptando. Mas eu gosto de fazer isso. Aham. Como esse amigo Paulo Sérgio, acho que eu sou igual assim, traço, eu adoro papel. Aí comecei a buscar, juntar papel daqui, juntar papel dali, fazer pesquisa agora com a internet. Aí Uhum. consegui fazer uns amigos também que têm mais prática, me ajudaram a fazer o estatuto, Uhum. registrar, aqui em Friburgo, eu registro fácil, porque todo mundo conhece, fácil não, tem os trâmites legais, mas todo mundo conhecido, o cartório é conhecido, então eles telefonam, faltou isso, faltou uma vírgula. Eu Uhum. tive que voltar com tudo. Aí registrei e aí começou a me dar andamento. Só que veio a pandemia. Aí parou tudo.
Uhum. Mas então você chegou a montar tudo da liga. Essa liga de basquetebol feminino, essa Master do Brasil. Você é a fundadora, então. Sou fundadora, presidente. Agora, ninguém faz nada sozinho. Claro. Mas assim, Então, e isso, qual foi o ano mesmo, assim, de vocês que eu começarem? registrei em cartório foi 2017. Tá, e que vocês O começaram a jogar. CNPJ saiu em 2018. Uhum. Então, aí que ela começa a valer, Sim, entendeu? Quando você tem um CNPJ. sim. E um outro Tá. aspecto interessante, porque eu também criei a categoria 60 feminina no Brasil. Ah, que legal! É, Ah, deixa eu ver se eu vou falar. Já teve um mundial que eu não participei, que já teve a categoria 60, um jogo. tá. Mas eu queria incluir a 60, aonde foi? E agora me falou a memória, que é tanta coisa. Então, sim, foi em Goiânia. Eu queria incluir no brasileiro, porque nós tínhamos 30, 40 jogadoras com 60 anos. Sim. Mas não tinha a categoria 60 no Brasil, no brasileiro. E sabe por quê? Porque as jogadoras compunham as categorias 55 e 50. Se criasse a 60, não ia desfalcar as de baixo. Entendi. Entendi. Aí eu falei, não é possível uma coisa dessa, porque a gente não aguenta. Eu joguei 2 anos a 55, eu já estava com 60, e é difícil. É, 6 meses é muita diferença. é. Aí comecei um trabalho contra esse pessoal que não queria, conseguimos criar, mas sempre assim, com apoio. Eu Uhum. não faço nada sozinha, né? Eu tinha esse apoio dessas 30. Eu pensei, poxa, já que eu tenho apoio de 30, eu vou tentar a liga, porque eu vou ver com quem eu conto apoio. Se eu contar com 30, já está muito bom. E eu Sim. contei com essas 30 de 60. Uhum. Depois, na mesma linha, eu criei a 65. Entendi. E aí veio a Liga Master. E quem joga na Liga? Quem quiser jogar. É, A liga é hoje em totalmente dia. democrática. Não tem posição, não tem. Tá. Todo mundo é ouvido. O termo atual é sororidade. Um termo que Ah, não tem nem no dicionário ainda. é. Eu até anotei aqui, fui pesquisar um pouquinho. Todas juntas pelo mesmo fim, pelo fim da rivalidade feminina. Todas É, juntas pelo fim da rivalidade feminina. é bem Então, bonito baseado bem nisso, bonito esse movimento, né? acabou. Então, mas assim, hoje, por exemplo, quem joga é quem quiser, mas, por exemplo, as suas companheiras aí de basquetebol das antigas, quem tá lá? Regininha, da minha época. Aí tem mais pessoal da minha época, porque eu já Da estou com sua 70 época? anos, né? É. Sim. Então, por exemplo, Marli não quer jogar, Norminha não quer mais jogar. Essas também já estão com 8. Não, a Norminha é mais nova. Regininha é nossa mais velha, está com 79 Uhum. e joga bem. As outras já estão com 80, 85. Então, elas dão esse apoio que você está vendo, que até que eu passo tudo, né, para você também na Liga Feminina, da conversa, de Uhum. contar os relatos, né, e a gente lembra de muita coisa, né? Então, foi por isso que a gente começou. E com a Liga também, eu criei, junto com Ives e Renan, nós criamos o Max e Salvador. Tá. Max Salvador já ia para o 4º ano de pleno sucesso, mas a pandemia atrapalhou, né? Uhum. Então, nos 78, 79, Ives permitiu que a Liga co-organizasse o feminino de Salvador, Sim. do Max Salvador. E aí joga quem quer, com o uniforme que quer, com o nome que quiser, sabe? É tudo livre. O estatuto foi feito em cima do que as jogadoras determinam. Aham. Na época, na hora lá, Fairene, a gente quer assim, assim, assim. Eu digo, ai meu Jesus, aí eu reúno com ela e a gente muda na hora e me fala, você me deixa doido, eu não quero nem saber, resolva, não me fale nada, me traga os resultados. Então, é uma coisa muito democrática. E é assim que a gente quer o basquete feminino. Uma Uhum. coisa gostosa, porque nessa fase da vida você vai querer mais o quê? Sim. Agora, tem jogadora que quer título ainda, tá? Ai, que legal. É, Isso é aos muito 60 legal. quer, eu É. não quero mais, eu só quero brincar. Mas Uhum. então nós temos o direito de ter. E eu vi Sim, no.
E nessa Bom, brincadeira, tem os campeonatos? Tem os tem. campeonatos os Masters do Brasil ou fica só aí entre vocês no estado? Olha, no estado? É, Não, no Brasil. no No Brasil, Brasil. é assim, não. O Marco Salvador é do Brasil, é brasileiro. É internacional, inclusive. Quantos mais tem? Vocês têm aí? Tem no Rio, tem em Salvador, na Bahia, tem mais aonde? Olha, tem vários. Depois esse campeonato curitibano são de mais novas, mas elas convidam só 6 equipes. Dizem que é Sim. fabuloso o Aham. campeonato curitibano. Tem um em Caiobá, que Uhum. é mais masculino, agora eles estão convidando os femininos. Também diz que é Sim. muito bem organizado. O Max Salvador tem os regionais, mas é Sim. pela Federação de Basquete Master, né? A FBBM. Uhum. Cada estado faz o seu, assim, com não tanta visibilidade. A gente está começando agora a ter essa visibilidade. Eu estou começando a chamar também pessoas de vários pontos do país para contarem, para começarem a se organizar. Esse memorial do basquete também já tem. O Amapá começou a fazer, Começou a fazer. nós no Rio estamos começando a fazer, a partir de Ponta Grossa, né? Do André de Ponta Grossa, né? Sim. O Rio, Brasília, porque o Rubens acho que já faz também, né? Então a Sim. gente vai se ajudando, vai se municiando de dados e recortes e fotos, né? Uhum. Então, E vocês vão fazendo tanto a questão do jogo, da brincadeira, dos campeonatos e tal, mas também tem outros objetivos. Quais são? o objetivo é a alegria. O Sim, principal é a alegria e a felicidade. Porque quando eu me dei assim ao trabalho, mas um trabalho alegre, de paciência às madrugadas, ligando e mandando e-mail, e naquela época mais e-mail, não tinha tanto zap, para as meninas que jogavam na minha época. Então, umas 2 ou 3 me agradeceram muito, porque elas achavam que a vida tinha acabado para elas aos 60, 50 e poucos anos, 60. Ah, meus filhos sim. casaram, saíram de casa, eu estou separada, não tenho mais, estou aposentada, não tenho o que fazer. Falei, não, vem para cá, vem para cá, vem brincar, vem brincar. Porque muitas já não. Sempre tem problema de joelho, tornozelo, né? Já estão fora de forma. Não, vamos brincar. E aí elas, umas 3 ou 4, me agradeceram muitíssimo. E eu também, porque eu também, meus filhos estão casados. Aham. Eu sou separada. Quer dizer, ficar sozinha em casa fazendo crochê. Aí quando eu vi a minha poltrona ali, pegando com o jeito do meu corpo, de eu ficar sentada, vendo televisão, eu falei, ó, quer? Não, 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 não. Não faz pra mim, não. não. Não, 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 não. Aí, Vamos trocar a poltrona. troquei pelo banquinho do basquete, ou de uma poltrona de avião para viajar, Exatamente. não é? Mas você estava falando da brincadeira, né? Por exemplo, eu vi no IMGA, International Master Game Association. Ele acho que é americano, eu não sei de onde ele é, não. Ele tem 4 ou 5 tipos de premiação. Uma Sim, é competição, outra é participação, outra é lazer, outro é. Me esqueci agora. Então eu quero fazer a mesma coisa. sim. Uhum. Eu quis fazer isso no Salvador, no último, e o Ives falou: não, premiação é uma só, acabou, aquele jeitão baiano dele. Não, não vai fazer não. Ah, tá bom, deixa comigo. Na próxima, porque se eu conseguisse dinheiro para premiação, Uhum. patrocínio, Uhum. eu poderia fazer. Mas eu Sim. tive essa ideia já muito em cima, né? Aham. Aí, É. vamos ver no próximo, a gente faz. Mas eu acho tão legal, tem gente que quer, porque quer, aos 60 anos, quer medalha, quer competir, sim. Claro, É e isso é mentalidade. questão de ser humano. A gente, né? Exato. As pessoas querem fazer alguma coisa, mas que tenha algum, né? Algum objetivo, né? Mas é interessante, O meu porque objetivo é brincar, quero estar lá. porque o que você lista é mais ou menos assim, né? O que a Organização Mundial da Saúde diz, né? Você tem que ter um sentimento de bem-estar, você tem que ter a questão do lazer e do participar com alegria, né? De fazer atividade física, mas essa participação Uhum. com alegria e afastar um pouco essa parte que é o agonístico, né? Que é a da competição mais pesada. É um Porque envelhecimento foi, saudável. já foi todo mundo nesse processo aí, né? De competição por muito tempo, né? E Mas tem gente que ainda quer, né? Os meus títulos eu já consegui, que eu queria, já consegui todos.
Só não consegui internacionalmente por causa da faculdade. Mas eu me considero, que até dizem, quando você é convocado para uma seleção, você está na equipe, você pode se considerar recebendo aquele título, né? Claro, claro, Tanto que uma vez eu fui, não sei aonde, fui na terra do Valdir Pagan. Fomos recebidos com banda na porta da cidade, uma coisa maravilhosa. E lá me chamaram, na hora de me apresentar, chamaram campeão sul-americano. Eu falei, eu? Aí a minha colega falou, sim, você foi convocado, você tem o título sim. Aí fui lá e recebi a medalha, uhum. campeão sul-americana. Eu tive competência para estar numa seleção, né? O fato de ser Eu que eu pedi convocado. dispensa. Pois é. Então, É. eu tinha uma outra coisa que eu queria te falar também, daqui a pouco eu lembro de volta. Mas e Tá, que mais? eu queria perguntar para você, por exemplo, com esses objetivos hoje da Liga Master, né, que é atingir o maior número de jogadoras e etc. Como que você vê a aposentadoria das jogadoras no Brasil hoje? Financeiramente ou como? Financeiramente, emocionalmente. O que que acontece? Por exemplo, a jogadora para de jogar, né? No seu caso, por exemplo, você parou de jogar, você tem uma família, tem um casal de filhos, né? Virou para um outro lado, foi dar aula de educação física e tal. Mas você conhece muitas dessas jogadoras, e aí você pode comentar um pouco também como é que foram essas aposentadorias, né? Você estava na entrevista com a Maria Helena? Sim, claro. Foi eu que Ah, fiz. estava. Pois é, lá ela falou assim: eu largava tudo pelo basquete. Ela largou tudo pelo basquete e foi técnica estrangeira, no estrangeiro e tal. E foi indo, foi indo, foi indo. Quando eu falei que eu sofri essa grande decisão, que minha família morava no Rio, os treinos eram em São Paulo, ela largou tudo. Eu fiquei esse dilema muito grande. Eu largo tudo, vou seguir para São Paulo, fico com a minha família. Aí eu já tinha morado 2 anos em São José, né, morando com as jogadoras. Aí eu pensei, falei, vou ficar com minha família. Aí eu senti que ela me deu um puxãozinho de orelha, sabe? Eu tinha largado tudo e iria pelo basquete. O basquete deu tudo a ela. Uhum. Então é assim, são decisões, né? Quando eu larguei aos 30 anos, eu já estava cansada. Tem outras jogadoras que largaram tudo aos 13, 14 anos e ficaram no basquete e hoje são ainda É. as campeãs. Uhum. E E a aposentadoria, eu acho que é uma coisa muito pessoal. A não ser que no meu caso, assim, que foi quase que uma imposição, mas também foi pessoal. Não posso, eu tenho plena consciência que foi escolha pessoal. Agora, se é por um joelho machucado, uma lesão, eu acho que é um sofrimento muito grande. Eu acho que é difícil porque o esporte, só para quem pratica, é que sabe, porque o esporte mexe com o consciente, o inconsciente, o ser humano como um todo. Uhum. Essa parte da alegria, essa parte psíquica, tudo, que nós somos uma unidade psicossomática, né? Não existe divisão, não vai só um corpo treinar, o cérebro fica em casa. E nem o cérebro vai para a atividade intelectual e o corpo fica em casa. Nós vamos, e a mente que ocupa esse corpo todo vai junto. Então você só sabe, só quem sente, quem esteve, praticou em alto nível, que Uhum. sabe o que é isso. Não Exato. dá, quem não praticou não pode falar, é similar, não é igual. Então, eu Sim. penso que é muita dor, é muito sofrimento para quem teve que deixar. E Sim. financeiramente, eu não sei porque na minha época a gente não recebia para jogar. A gente Uhum. era pôr a camisa mesmo. O que você recebia era casa, comida, roupa lavada, era o que falavam, né? Uhum. Então, salário eu nunca recebi, não sei como é que é, mas imagino que seja também, a pessoa tem que se programar, né? Você recebe um dinheiro, que daqui a pouco você não vai mais receber, é como qualquer aposentadoria. Agora, no Brasil, você tocou num ponto muito interessante. Eu acho que não tem ainda na Receita Federal, né, um item de atleta profissional. Porque o que aconteceu historicamente é que todas as jogadoras elas tinham que ter um emprego, né? É, Que era um tínhamos. emprego É, normalmente no governo, alguma coisa. Eu isso. dava aula, né? Porque como não se podia receber Foi o meu pelo caso, né? esporte, porque era amador, É, né? E aí chega um momento, por exemplo, a Norminha conta, né? Assim, ela contou aqui na live, contou o problema que foi para ela se aposentar. Porque teve uma viagem, que acho que foi a viagem para a Europa, que, aliás, é a viagem mais importante dessa seleção, né? E é. até por isso que é o recorte do filme com elas.
ela vai conquistar para as mulheres o direito das mulheres jogar basquetebol nos Jogos Olímpicos. Quer dizer, ela parte desse time que sai para fazer esta conquista, volta e ela tinha sido afastada por doença, o que diminui o tempo dela e ela não consegue se aposentar no tempo. Mas eu perguntei isso para você porque até você tem mais convivência aí com as jogadoras na Liga Master. E eu queria saber mais ou menos essa informação, se todas as pessoas tiveram esse problema da aposentadoria por estarem jogando pela seleção, por estarem jogando pelos clubes, não é? E não terem um emprego, né? Eu sei que na minha época, eu me lembro que, como você falou, todas tinham um emprego em algum órgão público. E a gente já era direcionada para isso também. Tanto eles falavam, faz faculdade de educação física, é mais fácil arrumar emprego, já vai estar na área e tal. E foi que eu fiz. E depois, com o concurso público, bom, eu também fiz concurso público e sempre passei, graças a Deus. Aí, não é que dificultou, não. Mas porque antigamente, como não tinha concurso público, os próprios dirigentes arrumavam empregos nas entidades públicas, né, para jogadoras. E aí, já no meu tempo, já veio concurso público, eu já não podia mais arrumar emprego, já tive que fazer concurso. Passei. E depois, quando eu saí da seleção, foi que começou essa coisa de chamar de amadorismo marrom. Você recebia, mas porque no meu tempo, essa coisa é muito interessante, você só tinha nem seu nome na camisa. Era só emblema do clube. E o seu número, só. Nem seu nome podia ter. Porque não tinha patrocínio de nada. Nada. Não podia ter. E depois começou a vir, acho que a Copersucar, que começou a patrocinar. Foi outro nome, podem me corrigir, por favor. Começou a patrocinar algumas coisas do esporte. E aí começou a vir o amadorismo mesmo, aí profissionalismo. Então, eu já não sou mais dessa época, né? Eu até estranho. Pô, tá ganhando para jogar, que isso? Mas porque se dedica horas a fio, às vezes 8 horas de treinamento. Você vai jogar. Quantos dias você fica à disposição? Né? Semana, 10 dias. Mais viagens. Quer dizer, então nada tem que se ganhar mesmo, não é? Exatamente, E aí eu não sei, assim, não acompanhei essa aposentadoria, só de ouvir falar. Acho que eu sei que as jogadoras, por exemplo, que recebem, elas se preparam para isso. Uma faz um negócio aqui, uma tem uma loja ali, a outra, entendeu? Vai investindo, porque quando acabar, ela vai ter que ter, né? Exatamente. A Nilza fazia isso com os jogadores de futebol, você sabia? Quem? A Nilza. De basquete? De basquete. A Nilza, ela criou uma fundação, isso é uma história bem interessante. Ela criou uma fundação para ajudar os jogadores de futebol que tinham ganhado muito dinheiro e para a época deles aposentarem, eles terem um aconselhamento, o que fazer com o dinheiro, enfim. Mas o que a gente vê é que assim, todo esporte amador, antes do futebol, ele sempre tem um problema com relação aos seus profissionais, né? Antigamente você tinha o amador, mas o técnico, o clube arrumava um trabalho para o jogador, ele teria tempo de treinar. Era tudo uma questão de... E depois vem o marrom, que recebe os presentes do clube, os presentes dos jogadores, enfim. E depois você tem agora, né, essa coisa profissional que também não paga, né, as meninas a mesma coisa que paga os meninos. Quer dizer, agora com essa coisa da seleção brasileira de futebol, né, fazer a equiparação dos salários, e, né, aí a CBB também está com equiparação, né, lutando pela equiparação dos salários, etc. O que a gente vê que a história de vocês aí fez um sentido muito importante para o esporte brasileiro. Não é? E agora, Irene, como que você pensa o basquetebol hoje? O basquetebol feminino? Não só o master, feminino em geral. Em geral. Eu penso realmente que tem que ter mais apoio, não é? Mas isso parte das jogadoras. Eu acho que é da mentalidade da mulher de ser muito submissa. Quando digo a você, eu não me adapto a essa mentalidade submissa. E isso incomoda as mulheres. Incomoda.
Mas, pois, a Marta, eu assistia às entrevistas da Marta, as propagandas dela para valorizar o feminino, né? Valorizando o futebol, valoriza o feminino. Eu me apoiei muito na Marta também, do futebol. Porque só acontece comigo o que eu deixo acontecer. Ninguém é mais forte ou mais fraco do que a força que eu dou à pessoa. Uhum. Tem um sistema? Interessante. É. Tem um sistema? Tem. Tem um sistema contra. Mas e daí? Problema do sistema. Eu sou Irene. Uhum. Isso assusta. Assusta as próprias mulheres, porque a própria mulher é machista. Eu não gosto de usar esse termo, não, mas a mulher não é pouco Soros de si mesma, das mulheres. Uhum. Então, quando eu chego com essas minhas falas, eu fui considerada chata. Lá vem a Uhum. chata com as ideias dela. Uhum. Mas hoje, 6, 7 anos depois, as pessoas estão começando a reconhecer. Porque eu também sou assim. Eu aprendi isso com o Maurício Rocha. Você faz a coisa, você joga. Pá! Aí as pessoas se assustam. E você fica na sua. Porque ele estudou no colégio militar, então sua estratégia é militar, entendeu? Sim. É, meu pai é militar, então. É, as pessoas se assustam e você fica na sua. Aí vai aquele rebuliço, aquela coisa. Aí, depois que a poeira assenta, aí as pessoas vão começar a reconhecer, vão começar a te procurar, vem uma com uma ideia, vem outra com outra. Se bem que tem as que de início também logo já abraçaram, que foram as 60. Eu pegava a força das 60 e falava assim, ó, eu tenho 40 jogadoras comigo. Vai enfrentar? Uhum. Então, Pois isso tudo é. foi estratégia militar de Maurício Rocha. Uhum. E vocês conseguiram quando vocês brigaram assim, ou não? Consegui. Consegui legalmente. Ah, que ótimo, hein? E como é que foi a repercussão disso? Não, foi maravilhosa. Criei a 60 e consegui incluir a 60 no Mundial de Sauípes, lá com a Federação, a FIBA Internacional. Regininha, você já vai brigar com a Argentina, com o Internacional? Eu digo, vou. Uhum. Brigar não, no bom sentido. Porque eu sei como agir, né? Eu vou, converso, explico e tal. Aí ele falou, como é Max? Eu falei, Max não. Max é do mais velho para o mais novo. Se o Uhum. não ter do mais velho, então só muda o nome. Não é Max, é Submax, é qualquer Max, menos Max. Uhum. Aí, através da Suzana Traiva, que é a madrinha da nossa liga, eles conseguiram incluir a 60 no Brasileiro de Sauípe. Uhum. Aí, e o seguinte, característica, quando só tem uma categoria inscrita, isso é regra da FIMBA mesmo, Sim. aquela categoria já é campeã. E Uhum. ela joga com as outras, contra as outras, as mais novas, imediatamente mais novas, só as mais novas, mas não vale resultado para ninguém. Uhum. Resultado, o que aconteceu? Era Rússia, Argentina, Brasil. Uhum. É 55, né? E nós é 60. Sim. Aí nós jogamos, dava para jogar 2 jogos, mas como a Rússia se inscreveu depois, ela não tinha tempo no calendário. E ela não abriu mão de jogar conosco. Então Sim. acho que foi 50 ou 55 da Rússia, não sei. Nós jogamos 2 jogos num dia, no último dia. Isso para mim foi a consagração mundial da 60 do Brasil. Acabou. Então, ali foi coroado o meu trabalho, podem falar o que quiserem. Então, mundialmente, a 60 do Brasil foi coroada ali. Se bem que já houve ela já participou em acho, 2011, eu não participei, não. Do Mundial foi até em Natal. Dali teve a 60 do Brasil na Costa Rica, no Uhum. Sul-Americano, Pan-Americano. E depois na Itália, eu não fui porque o nosso querido governador aqui ficou com o nosso salário, eu não tive dinheiro para pagar tudo, né? Porque nós pagamos tudo, que isso eu acho que é errado também. Eles só patrocinam alguns, não patrocinam outros, mas esse é outro problema. Mas eu consegui uma jogadora ucraniana para ir no meu lugar, que eu tinha conhecido em Zadar. Sim. E ela não falava nem inglês nem espanhol. E eu, para Uhum. me comunicar com ela, eu não sei, eu acho que foi através da filha dela. Só porque na Ucrânia, como foi cortina de ferro há muito tempo, eles não aprenderam inglês, né? Eles só falavam Uhum. mesmo russo e a língua deles lá. Mas a Sim. filha, foi através da filha. Então eu consegui incluir essa menina no 60 no meu lugar, uma ucraniana. Então eu apronto essas coisas assim. Sim. E isso é muito legal, porque isso aí É, inspira muitas pessoas, né?
Agora, assim, como você tem uma posição bem crítica sobre o basquete, porque eu vejo as suas participações nos grupos de basquete, né? No Hoop Talk, no Aham. Ideal e etc. E você é uma pessoa muito inquisidora, você é uma pessoa que vê a realidade, você dá a sua opinião e realmente você não tem medo, né? Então, o que você acha? E pode ser muito sincera, e depois, se você se arrepender, eu edito o vídeo. Tá bom? Mas depois você se arrepender, eu edito o vídeo. Mas diz aí, o que você sugere para que a gente tenha hoje mais visibilidade no basquete feminino? O que você sugere? Quais as mudanças que precisam ocorrer para que... Aprender a dizer não. Quando você sente que vai ser espoliado ou ganhar menos, não, não vou. É difícil, eu sei que é muito difícil, que ainda uma garota que gosta, que quer jogar a seleção brasileira, aquele sonho. Não, eu vou ganhar menos. Que garota que vai dizer que não, não vou? Uhum, O ideal seria dizer, ou então alguém diga por ela, não, não vou. Ela não vai, ela só vai pagar tanto. Eu sei que isso ainda é muito difícil, que o patrocinador quer patrocinar uhum, masculino, né? O feminino tem essas diferenças. Isso é uma coisa histórica, cultural, né? Mas alguém tem que começar. Eu acho que já está começando. A Marta já começou com isso. De uma forma, eu também comecei com isso, né? uhum. E você tem que ir aos poucos, como dizia o meu técnico em São Paulo, você tem que ir. Como é a mingau quente, você come pelas beiradas, que vai estar mais friozinho, né? Então você tem que ir se adaptando, vai adaptando, vai moldando, vai apoio daqui, apoio dali. Foi o que eu fiz, eu não trabalhava sozinha, eu tinha 40 comigo, Uhum, uhum, depois foi aumentando, depois foi aumentando, né? Quando eu sinto que eu estou indo demais, que a Regininha me trava, aí eu, espera aí, vamos esperar um pouquinho. Então, eu acho que tem que se adaptar. E uhum, garotada, eu me lembro bem dos meus 17, eu tenho a convocação para a seleção, nossa senhora, eu não coube em mim de felicidade, nem dormi naquela noite. uhum, E eu nem sabia desses problemas, para mim eu estava feliz na minha vida, nem sabia se tinha problema, né? uhum. Sim, Mas é a vida, tá? Quem está na chuva é para se molhar, tá né? certo. Então tá, Irene, olha que a gente deu tempo da gente conversar sobre muita coisa. Você tem alguma Eu coisa sim. que você gostaria de falar, você gostaria de deixar recado para as pessoas? Eu que estou sempre à disposição do que for, né? Eu sou uma pessoa muito, aparentemente, como você falou, eu sou muito assim, com a minha posição, né? Eu sou muito cordata também, eu também sei ouvir o não. Sim. Quem mais me diz não é Regininha. É, tá todo mundo aí colocando vários elogios para você É, e dizendo, né, que a sua posição é bem importante, né, de falar mesmo, que você é uma pessoa muito bonita, o Eugênio, meu cunhado aí, acabou colocando obrigada. você. E É, a gente agradece muito a sua disposição, o seu tempo, né, porque a gente sabe que eu que você é uma pessoa agradeço. ocupada, não é? Eu não E estou aposentada. Eu estou mas, procurando o que mas fazer. não é fácil ser presidente de uma liga, não, com certeza. É. Hein, É, Cláudia, porque com esse hum, meu temperamento, muita gente não tem coragem de falar as coisas. Ela sim. chega e fala isso para fulana. Eu fico Uhum, pensando, aí eu arrumo um jeitinho, a lá Maurício Rocha, e a é, esposa dele é uma pessoa muito sábia, de uhum, chegar e dizer. Aí a pessoa diz, eu falo, sim, mas eu falo na lata mesmo. Depois eu ah, peço desculpa. tá certo. Mas muito, 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 muito obrigada a você por estar aqui com a gente. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada pelos comentários. Vocês vão falando e eu vou lendo aqui. Assim, à medida que eu vou lendo, eu vou fazendo as perguntas. Mas eu queria agradecer também o apoio, né? É muito legal ter todo mundo participando e todo mundo, Exato, né, dando uma sugestão, porque eu acho que basquete é de todo mundo, né? Basquete é de todo mundo. Basquete é do Brasil democrático. inteiro. A gente tem aí uma história muito importante, muito bonita, de mulheres muito guerreiras como você, que participaram numa época muito difícil, não é? E é por isso que o Mulheres à Sexta hoje ele é um movimento. A gente tem um website, que é o www.mulheresacesta.com.br. Lá a gente tem. Vamos inaugurar esta semana um blog. Esse blog ele vai falar das histórias dos projetos das próximas lives.
Ótimo. As próximas lives agora, elas serão só sobre projetos de basquetebol no Brasil. Projetos sociais que envolvem meninas e meninos e que envolvem só meninas. Tem em Santa Catarina. Veterana também? Tem, pode, claro. Claro, a gente está com live fechada até o final de novembro, mas você pode me mandar o contato, que aí eu mando, e aí a gente pode fazer as entrevistas e tal. A intenção é trazer visibilidade para esses projetos, ajudar esses projetos a terem apoio, suporte, e eles, assim, a gente vai ter dia 11, é uma live importantíssima de um rapaz de Salvador, que ele tem um projeto de basquetebol para meninos e meninas, que ele tira essas crianças da rua. Quem é? É o Ricardo, que está no Ruptok, Ricardo Alves. Ele é o projeto Anjos Celestes. Sim, até eu ajudei. É em Salvador? Se fosse São Paulo. Projeto super bonito, não, é de Salvador. É um projeto super bonito, projeto muito importante. E ele vai estar aqui domingo que vem conversando com a gente, não é? E a gente gostaria muito que vocês pudessem aparecer aí para dar o mesmo apoio. Claro, eu vou até anotar aqui, Ricardo Salvador, né? Isso, e o site começa essa semana, então, com um blog contando as histórias dos projetos, com fotos, etc. E a gente gostaria imensamente também de informar a vocês que a gente está com um canal no YouTube, que está precisando bastante. Manda isso por Zap, porque eu não gravo tudo, não. A gente tem um canal no YouTube, que é Mulheres à Sexta também, documentário Mulheres à Sexta, e a gente está aí com esse programa de pegar, pelo menos, atingir 1.000 pessoas, para a gente poder começar a ajudar os projetos financeiramente. Olha a Cleonice aí, a Cleo Gonçalves. Cadê a Cleo? Querida, bonitinha. Nossa, eu agradeço muito. E você? Tá aí, apareceu aí, mandou uma carinha de amor pra gente. Mas é isso, nosso tempo está acabando, eu não quero que ele nos corte no meio, não é? E eu aguardo vocês, então, no próximo domingo, e a gente vai entrevistar o Ricardo, que é um projeto lindo chamado Anjos Celestes. Por favor, se inscrevam no nosso canal YouTube e deem o seu like lá no Mulheres à Sexta, no Facebook também. Um abraço. Isso fica gravado? Vai ficar gravado e a gente fica gravado aqui no IGTV e a gente também transfere para o YouTube, porque aí a pessoa pode ver no horizontalzinho, tá bom? Então, bom domingo, galera. Boa semana para também. todos. Tá? Agradecer a todo mundo que participou. Isso, que dá muito apoio, obrigada. você que dá apoio. Tá? Muito, muito obrigada a todo mundo aí. Obrigada, Irene. Um abraço. Obrigada a você também e a todos. Tchau.